É a temperatura, tarde da sexta-feira, hoje, dia 6 de março de 2020. Estamos na Rádio Rural e a partir de agora ao vivo também no Facebook, na página do Dr. Carlos Calgaro, Advogados Associados. Você que está ouvindo a Rádio Rural, acesse lá no Facebook, Carlos Calgaro, Advogados Associados. Dr. Carlos Calgaro veio hoje aqui no programa para falar especificamente dos direitos previdenciários das mulheres, já que estamos na Semana da Mulher e no próximo domingo será o dia delas. Boa tarde, doutor, tudo bem? Boa tarde, André, boa tarde a todos os ouvintes do programa Viva à Tarde, né? Em alusão a essa data comemorativa, o Dia das Mulheres, então a gente fica feliz por ter sido convidado aqui para falar um pouco sobre os benefícios previdenciários concedidos às mulheres. Para quem não sabe, o Dr. Carlos Calgaro é especialista em direito previdenciário e hoje especialmente para as mulheres. Os benefícios previdenciários que são os mais concedidos para as mulheres, não sei se elas que procuram esses determinados benefícios ou é o senhor como especialista que encaminha, mas quais são os benefícios mais encaminhados? Sim, as mulheres têm alguns benefícios em especial, né, que diferentemente dos homens, né, um deles, por exemplo, o salário maternidade, né, aquela mulher que teve um bebê. Eu ia perguntar por que o homem não tem a licença maternidade, mas tem? Também tem. O homem também tem. Se fizer uma adoção, o homem for solteiro ou um casal homoafetivo tem direito ao benefício de salário maternidade, né? Mas é mais comum as mulheres, né? Então, quando tem um bebê ou então adota uma criança, tem 4 meses de salário maternidade se for funcionário com carteira assinada. As servidoras públicas, no modo geral, são 6 meses. Certo. Aposentadoria por tempo de contribuição das mulheres. Ela também tem um diferencial em relação aos homens, porque ela acontece antes, né? Então, as mulheres, até a reforma da Previdência, que aconteceu em novembro, as mulheres se aposentavam com 30 anos de trabalho, né? Então, elas se aposentam 5 anos antes que os homens também. Agora, a nova Previdência, como você falou, entrou em vigor em novembro do ano passado, né? Correto. A nova Previdência. Ainda é possível as mulheres se aposentarem com regras antigas? Há essa possibilidade ainda? Sim, é possível, desde que lá em novembro elas já tinham completado os requisitos, né? No caso, 30 anos de tempo de trabalho e contribuição, assim, né? Pode juntar agricultura, tempo de carteira, de INSS, que contribuiu, alguma atividade insalubre, elas ainda conseguem se aposentar com 30 anos de contribuição. E aquelas que estavam quase chegando nos 30 anos, né, de tempo, vamos dizer, de 28 anos para cima, ainda consegue se aposentar pelas regras antigas pagando um pedágio. Então, se faltava 2 anos, trabalha mais um, que dá 3, se aposenta com 31 anos de trabalho. Agora, a Previdência, ela tem um diferencial para as mulheres comparado com os homens na aposentadoria. Isso também se aplica no auxílio-doença para as mulheres? É diferente no caso do auxílio-doença dos homens? Os benefícios por incapacidade, que aí entra o auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, as regras para as mulheres são as mesmas para os homens, né? Doutor, auxílio-acidente, né? O benefício a quem sofreu qualquer tipo de acidente e desenvolveu sequela permanente que reduz a capacidade laborativa. O auxílio-acidente é pago até a aposentadoria. Fala um pouquinho disso pra gente. Correto, André. O auxílio-acidente é para toda pessoa que sofreu um acidente, né? Pode ser um acidente de trânsito, né? Que ficou com sequelas, a pessoa não recuperou mais a saúde, não recuperou mais os movimentos, né? Como pode ser um acidente de trabalho também. E aí não ficou completamente incapaz. A pessoa conseguiu retornar ao trabalho, mas com aquelas sequelas. Então o INSS paga, nesses casos, metade de uma aposentadoria, metade do benefício e libera a pessoa para trabalhar. Certo. Um outro assunto que é bem importante também, e isso gera muita dúvida, que é em relação à pensão por morte. Não. A pensão por morte é interessante porque todos sabem que as mulheres vivem mais que os homens, né? Então existe muito mais pensão por morte paga para as viúvas do que para os viúvos. Isso é um fato já bem público que isso acontece. Antigamente, André, a pensão por morte era vitalícia, né? Então, quando a mulher ficava viúva, ela recebia a pensão por morte até o final dos seus dias. A partir de um tempo para cá, a lei mudou, né? Então, a pensão por morte deixou de ser vitalícia, ela é paga
por um determinado período, dependendo da idade da viúva. No caso aqui, se ela tiver menos de 21 anos, a pensão por morte vai ser paga durante 3 anos apenas. Isso foi depois da reforma da Previdência. Não, um pouco antes. Um pouco antes. Um pouco antes. A reforma da Previdência atingiu o valor da pensão, né? Entendi. Que uma vez era a totalidade do benefício, agora é a metade mais 10% por dependente. Para a gente continuar depois falando sobre a pensão por morte, mais alguns detalhes, vamos atender o ouvinte. Temos uma ligação, é um ouvinte nosso que tem alguma pergunta para fazer para o doutor, é isso? Alô, boa tarde. Alô? Quem é? É a Giovana. Gilvana? Isso, cara. Tudo bom, Gilvana? Tudo. Assim, ó, eu queria saber assim, ó, eu trabalho numa empresa, eu já vou para os 18 anos, se eu trabalhar só em uma empresa e encaminhar, tipo, com o benefício de horário noturno, ruído, sei lá o que fosse, eu ganho os danos de roça ou não? O tempo até os... Você quer saber se dá para juntar o tempo da carteira assinada com a agricultura, com o tempo na agricultura, é isso? Isso. Doutor? Certo. A agricultura é concedida, então, é reconhecida para ela antes dela ter vindo para a cidade, né? E a gente tem já algumas decisões aí que a partir dos 8 anos de idade já é possível contar a agricultura até o dia que ela saiu da cidade, e efetivamente. Esse período conta-se como se tivesse carteira assinada. O tempo que ela trabalhou na empresa, ela está com 18 anos de empresa, né? Então, pelo que ela falou. Ela teria, se esses 18 anos forem insalubre, ela teria em torno de 3 anos e alguns meses de insalubridade. Então, esses 18 estariam para 21 anos. Se ela tiver 9 anos de agricultura, ela já teria os 30 anos, né? Então tá aí, Giovana, né? A gente também não perguntou a idade dela, né? Eu tenho agora, hoje eu tenho 40 anos. 40 anos, e você tem... Eu vou fechar 18 anos em setembro. 18 anos em uma empresa ou você trabalhou em outras empresas? Só de uma empresa. Só de uma empresa? Só de uma empresa. Ah, entendi. Eu queria saber assim também, se eu posso, daí quando eu tiver 22 anos de empresa, só de empresa, e 44, daí eu vou fechar 44 de idade. Certo. Eu posso encaminhar a minha aposentadoria, tipo, preferência, que nem o advogado falou ali, interior e carteira. Isso tudo depende com que idade ela saiu da agricultura ou quanto tempo ela trabalhou, né? Exatamente. Aí teria que ver uma regra de transição, né? Que ela teria que se encaixar. É bastante difícil fazer uma conta assim com essas informações, mas ainda é possível sim juntar a agricultura e a atividade especial. Obrigado, Giovana. De nada, obrigado a eu, imagino. Obrigado, tá aí o Dr. Carlos Calgaro, especialista em direito previdenciário. Esse assunto ele é bem complexo, ele é bem demorado, a gente poderia ficar 2 horas aqui falando, né? E a intenção aqui não é atender caso pontual, caso por caso, né? Dar mais uma explanação geral. Mas para encerrar o nosso bate-papo aqui, que foi bem rapidinho, mas foi muito bom, Dr. Carlos Calgaro, o senhor acha que a previdência para as mulheres estão sendo mais beneficiadas depois da reforma? Não, na verdade elas foram mais prejudicadas nessa reforma, porque a idade mínima, por exemplo, a aposentadoria por idade, que hoje era 60 anos para as mulheres, a reforma elevou para 62 anos, né? E para os homens manteve nos 65 anos. Então, as mulheres, com a reforma da Previdência, em muitos saíram perdendo, né? Esse é um ponto, né? Que é o tempo que é a idade, de 60 para 62. E no tempo de contribuição, como que ficou? O tempo de contribuição não existe mais, né? Porque agora com idade, para as novas regras, tem uma idade mínima, então todas ficaram com 62 anos. O que a gente também entende que é uma injustiça, porque a mulher tem dupla jornada, né? Então, trabalha em casa também. E a gente acha que foi um exagero aí do legislador. Tá certo. Obrigado pela presença aqui, Dr. Carlos Calgaro, especialista em direito previdenciário. Pode procurar nas redes sociais que ele está lá, né? E agradecer a Andriele também, que está aí auxiliando na parte técnica nessa transmissão. E a você que está acompanhando a gente pelo Facebook, muito obrigado. E você que está no rádio também ouvindo a Rádio Rural, radiorural.com.br pela internet ou pelo radinho AM 840.